Olá, hoje nós vamos ao nosso quarto tema de cardiologia, falar sobre circulação extracorpórea. Para que é utilizada essa circulação extracorpórea? Para cirurgias cardíacas, né? Onde normalmente é ou uma troca de válvula, ou uma reparação, ou uma plastia, né, de válvula, uma valvuloplastia ou uma correção cardíaca, qualquer uma que seja. Então, para utilizar essa circulação extracorpórea, tá? Ou chamado bypass, a gente normalmente, o médico ele precisa o quê? Fazer com que o coração pare, né, de bater. Então, precisa transferir a circulação para esta máquina, tá? Que é chamado de uma máquina de circulação extracorpórea, fora do corpo, tá? Que vai ter o que? Vai poder nutrir os tecidos, a parte cardiopulmonar, que corresponde de uma forma mecânica, né? Que faz o sangue circular, oxigenar do paciente. Enquanto a maior parte da volemia é desviada do coração e pulmão durante essa cirurgia cardíaca, que a gente tem uma parte dessa máquina, né? Aí, normalmente nessa circulação, a SEC, que a gente chama, né? Esses circuitos da bomba são preenchidos com soluções hidroeletrolíticas bem balanceadas e também heparina para não coagular o sangue, para não formar coágulos no circuito. E durante essa circulação extracorpórea, a temperatura do paciente também é reduzida até cerca, tá, de 280 graus, chegando a diminuir em 50% das necessidades de oxigênio. Quanto menos a temperatura, menos é a necessidade de oxigênio para proteger os tecidos, os órgãos vitais e evitar as isquemias do coração também. E depois o sangue também é reaquecido até a temperatura normal antes de chegar no término da cirurgia. Essa hemodiluição também é utilizada para melhorar essa oxigenação do fluxo de sangue e das microcirculações, né, da sistêmica e pulmonar durante a circulação extracorpórea. A solução de cardioplegia é infundida a intervalos, tá, regulares durante a SEC. O que é cardioplegia? É para o coração parar, né, de bater. Porque quem vai fazer a circulação não vai ser mais o coração que faz o bombeamento, e sim a máquina, né? Para manter esse coração arrefecido, parado, diminuído também. E as complicações que pode ter com a SEC, tá? O risco de desenvolver as maiores complicações é devido à doença de base e algum trauma cirúrgico também. Além, né, distinto, o enfermeiro deve lidar com os problemas de hipotermia, porque diminui essa temperatura para manter, né, os menores níveis de oxigenação que o nosso corpo precisa. E os efeitos, né, da hipotensão, o déficit de fluido, né, intravascular por perda para 30 espaços, né, de diurese, por exemplo, também vai diminuir o trabalho renal, pode causar uma vasodilatação súbita através dos fármacos, pode ter um edema também, devido à diminuição de concentração de proteínas plasmáticas, principalmente albumina, diminuição desse débito cardíaco, né, que é a depressão do miocárdio, que pode juntamente com a hipovolemia e ter o quê? Uma maior constrição vascular que causa uma resistência vascular com tempo prolongado dessa circulação. Hemorragias através da heparina, que é, né, um medicamento que tem que ter juntamente para não causar a coagulação, para diminuir a função dessas plaquetas nessa coagulação.
e a diminuição mecânica pulmonar, porque a disfunção pulmonar pode diminuir, né, devido à produção o quê? Do líquido surfactante. Como está fazendo toda essa máquina está filtrando, ela também pode causar esses problemas também. E acúmulo de fluidos, né, de líquidos, né, nos interstícios pulmonares, alvéolos e tudo mais. A hemoglobinúria, né, que é a hemólise, né, por destruição também destrói os eritrócitos através desse circuito e pode aumentar a glicose sérica, tá? Através da diminuição da liberação da insulina, né? Então pode ter uma hiperglicemia. Diminuição do potássio sérico por transferências, tá? Intracelulares também, porque está fazendo essa circulação, então pode ter uma diminuição desse potássio, diminuição do magnésio também, diminuição do estado de consciência, déficit motor, sensoriais, né? E aumento transitório da pressão arterial, devido a essa vasoconstrição, né? Desse aumento. As alterações desses fluidos e balanços eletrolíticos, tá? Do volume total de fluido que aumenta no organismo com o resultado da hemodiluição, que dilui, né, o sangue, aumenta também a liberação de vasopressina, que reduz a perfusão renal. Então, o rim ele fica com a atividade dele mais reduzida, e também através do mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, que o balanço desses fluidos, tá, na admissão do paciente pode estar aumentado cerca de 20% em relação ao pré-operatório, causando um edema, especialmente em face, pescoço e nas mãos. Desenvolve frequentemente, tá, um déficit no volume intravascular, que ocorre uma hipovolemia. Então, é muito importante a gente ter o quê? Nesses pacientes, uma pressão venosa central, que é o quê? Medir, né, a quantidade, né, de líquidos intracorpóreos desse paciente através de um PVC que deve ser instalado. Pode ser tanto manual, como também por transdutores, né, o elétrico. E para cuidar desse baixo débito cardíaco e dessa hipotensão também. É comum nos períodos pós-operatórios um desequilíbrio desse balanço hidroeletrolítico e o nível anormal de potássio que tem que ser reposto, tá? E pode também ocorrer resultados de grande acúmulos, tá? De solução do líquido, né? Da medicação que faz a cardioplegia, né? Que também é filtrado pelo rim, que pode causar uma falência renal aguda, que deve ser tratada para não se tornar uma crônica. O nível de potássio sempre é verificado, tá, na admissão do paciente e reposto, né, conforme os níveis, né, depois de exames laboratoriais que são colhidos. A diminuição do débito cardíaco, ela pode resultar, geralmente, tá, de uma alteração da frequência cardíaca, tá? Tanto do volume sistólico, tá? Ou do volume diastólico também. O volume sistólico depende muito da pré-carga. Quer dizer, o que é pré-carga? O quanto ele vai receber de líquido antes e depois, e de como ele tem a propriedade da contratibilidade dele, já que ele foi parado e depois ele foi retornado a uma normalidade. E as alterações da pressão sanguínea também depois da cirurgia também não é raro, tanto como a hipotensão ou a hipertensão, que deve ter intervenções bem rápidas para prevenir e restaurar essas pressões sanguíneas. O paciente considerado hipotenso, tá? Se a pressão sistólica for menor que 90 milímetros, né, de mercúrio, e deve ser causada por volume intravascular reduzido. Então, normalmente pode o quê?
pegar e ser reposto esse volume também. E a vasodilatação resultante do reaquecimento da contratibilidade ventricular também pode ser diminuído as arritmias, que também pode causar o que? A gente sabe que tudo que é mais aquecido causa uma vasodilatação, e quando ela é esfriada, ela causa uma vasoconstrição. Considera-se paciente hipertenso quando a sua pressão sistólica estiver acima de 150 milímetros por mercúrio. Então, o que vai acontecer? Esse fato pode ocorrer, devido aos níveis das catecolaminas, da liberação da renina, a hipotensão, a hipotermia, a dor, E particularmente perigosa pode causar alguma ruptura de alguma linha de sutura com o aumento desse sangramento, porque aumenta a pressão, então as rupturas, toda aquela parte que foi suturada pode romper também. Ou aumento da pressão também em virtude da dor. Toda pessoa que sente dor tem um aumento de uma pressão, só que nesse caso ela se torna muito mais importante, Nesse caso também, podemos ser controlada proporcionando um ambiente calmo, administrando analgésicos ou sedativos, Administra-se também vasodilatadores, como nitroprussiato de sódio. Então, isso daí vai melhorar bastante essa hipertensão do paciente. O sangramento pós-cirúrgico pode ter uma causa, como a não reversão da atividade da heparina pela protamina, que mesmo depois de ter parado com a heparina, a protamina ela não começa a reagir como ela deveria fazer, com o término da cirurgia. Então, ela pode ter uma trombocitopenia, ou lesão traumática pelas plaquetas, ou não tem uma coagulação, uma hemostasia inadequada também. Embora esses sangramentos através de drenos, ou pode ser do próprio mediastino, do tórax ou do pericárdio, da membrana que envolve o coração, seja esperada, a gente deve sempre diferenciar, o normal do excessivo. E a coloração da drenagem, que é vermelho escura, diluída, que é serossanguinolenta, em coágulos por causa da ação da heparina, usualmente a drenagem é aproximadamente de 100 ml por hora, na primeira ou na segunda hora, e diminuindo conforme o tempo vai passando. O sangramento já arterial ele é raro, existe um tratamento emergencial. Por quê? Porque normalmente resulta, de uma linha de uma sutura que foi rompida. Então, é o sangramento mais vivo, E o frasco de drenagem enche em minutos, então não demora tanto tempo. Então, esse paciente tem que voltar para a reoperação, a reop. Esse sangramento venoso é mais comum do que o arterial, por causa dos problemas das coagulopatias. E sempre controlar a hipertensão, os drenos, permeáveis, prevenir, tamponamentos cardíacos, que nada mais é que quando o sangue flui para fora do pericárdio, começa a fazer uma compressão ali e não tem mais a propriedade de bombeamento dele, e também fazer os cuidados com os pacientes adequadamente. Os riscos devem ser bem calculados, gente, Para poder tomar muito cuidado para não ter esse tamponamento cardíaco. Que se não for assim convenientemente drenado, que é o sangue que extravasa para fora do miocárdio e começa a comprimir o coração ali, Entre os pulmões e a caixa torácica, Aí, se precisar, vai precisar de procedimento de cirurgia, Para diminuir, para drenar esse sangue. Que esse sangue que a gente falou do tamponamento cardíaco, Ele fica em torno do coração e vai comprimir esse miocárdio, impedindo que vai o quê? Todos tenham um retorno venoso, diminuindo,
a propriedade desse músculo que ter os batimentos ele adequado e também a pressão do sangue para caminhar para os outros órgãos. E trata-se de uma complicação incomum se as drenagens forem mantidas permeáveis, né? Que se tiver tudo permeável, não tiver nenhuma ruptura, fica tudo de acordo. Os sinais e sintomas sempre é uma redução muito acelerada da pressão arterial. Depois ela acompanha com o aumento da pressão venosa central, que é o PVC, que é o líquido, né? E dos capilares pulmonares também. A pressão do pulso também é muito reduzida, que é o pulso paradoxal, que pode estar presente. As bolhas cardíacas, que é a ausculta pulmonar, né? Ela fica, você ausculta ela bem em forma de taquicardia, porque o coração tenta bater mais rápido para tentar suprir, mas não consegue. E o diagnóstico definitivo é através de um raio-x, que mostra normalmente um alargamento do mediastino, que a gente vê o mediastino ali, a parte de uma das camadas do coração, por meio de um abaulamento, de um aumento dele, e por meio de eletrocardiograma também, nos espaços do pericárdio. As intervenções sempre assegurar a permeabilidade dos drenos, observar se teve redução da drenagem, controle da infusão de fluidos e drogas vasopressoras através de bomba de infusão, tá? Para o débito cardíaco, da pressão arterial também. Também prevenir as necessidades de reexploração cirúrgica, né? Para ter uma reop, que pode ser mais complicado. Visar, tá? Também a pericardiocentese também, que é a drenagem do pericárdio, e não pode também ser utilizado em tamponamento cirúrgico pós-operatório em virtude de presença de coágulos ou sangramento de mediastino, que não pode ser aspirados com agulha. As arritmias nós falamos um pouco na aula anterior, né? Que o pós-operatório já na extracorpórea, aproximadamente, elas ocorrem 30% dos pacientes com a manipulação cirúrgica, sendo que de distúrbios hidroeletrolíticos, né? De sódio, potássio, né? E as alterações também do pH e da pressão de oxigênio também, que faz a liberação das catecolaminas devido à dor e ansiedade do paciente do pós-cirúrgico. Na prática, costuma se dividir, né, em ventricular e supraventricular, acima do ventrículo, entre 20% e 40%, e aparece de 24 a 36 horas após as cirurgias, então esse paciente ele tem que estar monitorizado. As taquicardias podem acometer também o débito cardíaco, diminuir a perfusão da artéria coronariana e aumentar a demanda do oxigênio no miocárdio, que também pode ser causada por uma hipovolemia e efeitos colaterais de drogas também, especialmente a dopamina. E são liberadas durante a cirurgia, durante a dor também, ansiedade ou febre que ele possa ter. E as bradiarritmias são os bloqueios devido à depressão das células, que ocorre sobre a condução, né, da fonte elétrica do nosso coração pela cardioplegia que ocorre, né, na lesão lá no nódo ou no feixe de His da condução atrioventricular. Nas disfunções pulmonares, apresenta maior risco de desenvolver, visto que há uma diminuição da ventilação pulmonar pelo uso do oxigenador, né, ou pelo uso da ventilação mecânica, que pode ocorrer uma telelectasia, que é a colabação dos alvéolos, né, juntamente com derrame pleural, invadidos durante a cirurgia ou por lesão pulmonar. E quando é restaurada a circulação pulmonar também, ocorre também a perfusão dos alvéolos,
não ventilados com a troca de sangue não oxigenado. A gente sabe que a troca de oxigenação ocorre nos alvéolos, lá na parte, né, final dos bronquíolos, que tem uma circulação sistêmica também, que é aumento de uma permeabilidade, né, pulmonar, que ele retém mais líquido também e dificulta essa troca gasosa. A maioria dos pacientes com cirurgias cardíacas são estubados nas primeiras 4 a 12 horas após a cirurgia, tá? E alguns pacientes com doença pulmonar de base, fumantes, etc., ou relacionada a problemas valvulares também, requer uma ventilação mais prolongada. E pós essa extubação, deve-se estimular a tosse, respiração profunda, fazer uma fisioterapia respiratória com bastante frequência, tá? A disfunção renal. Toda disfunção renal, como a gente falou, a gente utiliza muitas drogas, né? Principalmente, né, para fazer o desvio da circulação extracorpórea. E também o fluxo sanguíneo renal se reduz. Então, danificados os eritrócitos também, a hemoglobina que carrega o oxigênio, e pode ser liberada uma destruição sanguínea de células do sangue também. Mantendo um adequado volume urinário é imperativo para os túbulos renais, para não causar uma insuficiência renal aguda, para depois você ter que revertê-la, para não se tornar crônica. E a disfunção neurológica transitória é frequente após a cirurgia cardíaca e deve-se provavelmente a redução da perfusão também, né? Que pode ocorrer as microembolias cerebrais, porque como ocorre falta de oxigenação, pode ocorrer umas pequenas microembolias cerebrais, tudo relacionado à circulação extracorpórea. Os riscos dessas complicações, tá? Pode se dar também a doenças cerebrovasculares ou a problemas de carótidas, né? Já semi-obstruídas pré-existentes. E a fibrilação arterial também, por placas também, tá? De ateromas também liberadas durante a manipulação da cirurgia e por embolias gasosas do sistema da SEC, que entra o quê? Ar no circuito, né? Sobre a infecção da ferida, pode ocorrer também, né, no local da inserção de drenos, nos membros inferiores se foi retirada alguma safena, no risco, né, intensifica quando a pessoa é diabético, é obeso, malnutrido, também quando eleva a temperatura durante as primeiras 48 horas após a cirurgia, que tem hipertermia. Os principais sinais de infecção das feridas geralmente é o eritema, que é a drenagem também e aumento da temperatura por mais de 72 horas. Quer dizer, ele fica com hipertermia mais do que 72 horas. E a infecção não é um problema pós-operatório precoce, é evidenciada após a saída, tá, da unidade de pós-operatório. Para prevenir essa infecção, deve-se manter sempre uma incisão limpa, seca e sempre renovar o curativo. A dor, também nós entramos em questão, né, que pode apresentar uma dor local na incisão, já, né, que o externo, ele tem que ser aberto para fazer essa cirurgia cardíaca, ele tem que ser cerrado para fazer essa cirurgia cardíaca. E a inserção de tubos de drenagem também pode ocorrer, tá? Os afastadores que ficam afastando as costelas durante a cirurgia para poder chegar ao músculo cardíaco. E a angina após a cirurgia pode indicar uma falência do enxerto que pode ter tido. Do enxerto, que seria o quê? Uma ponte safena ou uma ponte mamária, tá? E a dor típica, tá, da esternotomia, que é a abertura do externo mediana,
tá? Não se irradia, ela pode ser ardente ou em forma de pontada. Ela não se irradia para lugar, para braço, para região de mandíbula nenhuma. Ela é só localizada. Angina normalmente precordial, tá? Ou subesternal não é bem localizada. Normalmente se irradia pelo braço, pescoço e maxilar, que aí pode ser indicação realmente de um infarto ou de uma nova complicação. Já do externo, não, ela é localizada, tá? E para aliviar essa dor, geralmente são o quê? Medicamentos, mas não medicamentos leves, né? São medicamentos à base de dolantina, morfina, que pode melhor essa dor. Os cuidados sempre é anotar nível de consciência, observar sinais vitais, queixas álgicas, administrar todos os medicamentos, principalmente em bombas de infusão, auxiliar no cuidado de higiene e alimentação, observar muito bem esse padrão respiratório através da dioximetria de pulso, se tiver secreção, aspirar vias aéreas, tá? E anotar, cuidados de dreno de tórax também, quanto selo d'água, quanto drena, qual a característica da secreção, observar e anotar qualquer alterações, realizar curativo quando liberado pelo médico, apoio psicológico, decúbito elevado para facilitar a respiração, estimular a deambulação quando liberado pelo médico também, e atentar-se aos dois procedimentos, tanto dos membros inferiores quanto do tórax, já que ele retirou uma safena, né? E cuidados com marca-passo se tiver. Aqui, gente, eu deixo os vídeos para vocês, tá? Que é a circulação extracorpórea, cardioversão e choque na prática, né? Com a desfibrilação. E as atividades para vocês serem realizadas. Obrigado pela participação.